A função do discipulado é tornar mulheres parecidas com Cristo. Houve uma queda no jardim, mas houve uma restauração no jardim. Quem vai lá e visita o túmulo de Jesus? Quem é a primeira a testemunha ocular da ressurreição de Cristo? Verdade, É uma mulher. Uma mulher. Outra máxima do discipulado, do ensino, é não condicionar as pessoas a você. Você condiciona as pessoas a Cristo. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui nesse canal. Me chamo Daniel Lucas. Hoje teremos um papo aqui bastante edificante e inspirador com ela, Bruna Chupitian. E aí, Dani, tudo bem? Tranquilo? Tudo jóia. Bom. Primeiramente, obrigado, viu, por aceitar esse convite, estar aqui. Sei que é bastante interessante receber aqui você. Eu tava empolgada, eu tava esperançosa, estava animada para estar aqui conversando com vocês e para trocar esse assunto maravilhoso que é sempre assunto de palavra e assunto de mesa, né? É assunto que quase não gosta, né? Não, eu quase não gosto. E hoje, como é que foi o teu dia? Hoje foi um dia maravilhoso, hoje nós tivemos um discipulado, acabei, de sair do discipulado de mulheres, e foi uma bênção. Caraca, já soltou o tema já, velho. Pois é. Mas é só ele. Então, eu queria começar, como é que tu chegou aqui em Redenção? Então, eu cheguei em Redenção tem 4 anos, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna Chupitian. Sou mãe de 3 meninos, sou formada em teologia, faço curso de psicologia também. E vim pra cá, a princípio, pelo trabalho do meu esposo, né? E aí a gente acaba, vamos se dizer, criando vínculos, né? E uma família aqui, que é a família da igreja, né? Que acaba se tornando a nossa família. Justamente. Massa demais, hein? Então, queria ver contigo aqui agora um assunto soltou aí, discipulado de mulheres. Então, como é que tem sido os desafios sobre essa nova caminhada aqui O discipulado, na verdade a gente fala discipulado de mulheres porque eu trabalho com mulheres, mas o discipulado, ele é o discipulado ao todo, né? Ele é um discipulado que você tanto pode lidar, fazer com homens, como casal, enfim, mulheres. O discipulado, ele tem uma função, né? Então, se você perguntasse, né, Bruno, qual que é a função do discipulado? A função do discipulado é tornar mulheres parecidas com Cristo. Sim. Né? Surgiu de um questionamento meu, de algo que eu aprendi, né? Fui discipulada, sou cristã desde sempre, né? Nasci na Igreja Batista. Depois, ao longo da vida, a gente foi caminhando por outras igrejas, aprendendo coisas em cada lugar que Deus vai nos colocando, nos levando. E uma das coisas que eu carreguei na vida como ferramenta, que é a ferramenta do discipulado, que é esse ensino pessoal do estudo bíblico. Por quê? Porque eu comecei a perceber que algumas pessoas, quando elas aceitavam a Jesus, elas ficavam com um ponto de interrogação. Tipo assim, nossa, aceitei Jesus, e agora? O que eu faço com isso, né? Como que eu devo me portar? E eu participei de uma comunidade que ela não tinha muita estrutura a respeito disso, né? E eu já tinha uma formação a respeito do que é o discipulado. E vendo a necessidade da igreja e necessidade do coração das pessoas, ansiando por aprender de Deus, ansiando em conhecer, porque muitas daquelas pessoas, elas vêm de outras religiões, vêm de históricos, vêm de uma vivência, e elas chegam no evangelho, se depara com aquilo e acha que o evangelho é só um culto bonito, com luzes e louvor, mas e aí, o que é? E depois, né? E depois, é exatamente isso, é essa pergunta que ficava no meu coração. E depois, o que eu faço com isso? Então, nós começamos a trabalhar com essa questão de discipular. E o discipulado não seria somente uma informação, né? Eu vou informar Jesus aqui, se Jesus é assim, não é só uma informação. É uma vivência, é colocar o caráter de Cristo, né? Para que essas mulheres, né? Eu digo mulheres porque eu trabalho com elas, começarem a viver e experimentar o verdadeiro evangelho. É aquele negócio que a palavra diz, que se você é mais forte, então suporte os mais fracos. Então você vai ensinando essas pessoas que aceitaram a Jesus agora, que vieram de outras vivências, a começar a caminhada cristã delas.
E aí você dá a mão mesmo, fala, não, amiga, vem aqui que eu te pego no colo, eu quero caminhar contigo, eu quero te ajudar, não quero que você fique aleatória, perdida, eu quero te mostrar que é toda uma história maravilhosa. Eu quero que você encontre Cristo nas Escrituras e que esse Cristo das Escrituras comece a transformar o teu ser e comece a transformar o teu coração. Eu comecei a perceber que uma mulher posicionada em Deus, ela só se posiciona em Deus a partir do tempo e a forma como ela conhece a Cristo. Então, quando ela conhece a Cristo, a postura, a forma como ela se porta, a forma como ela se posiciona na sociedade, a forma como ela se posiciona com a sua família, é totalmente diferente de quem ela era. Então, é muito satisfatório você acompanhar pessoas no processo de transformação. Eu acho que isso para um discipulador, para alguém que acompanha pessoas que está caminhando na fé, é algo maravilhoso, que é o processo de transformação. Você participar dessa caminhada, dessa construção, dessa nova pessoa, dessa construção, dessa nova mulher em Cristo Jesus. Eu acho que isso é maravilhoso para nós. Caraca, massa demais. É muito bom. E aí, tipo, já teve algum testemunho já muito assim... Nossa! Não, eu sei que tem muito, mas tu vai separar menos uns 4 aí pra nós hoje, né? Não, tem vários testemunhos de restauração. Mas eu acho que um dos testemunhos, os que eu mais gosto, são os testemunhos de restauração de identidade. É. Porque quando a mulher ela tem a sua identidade restaurada em Deus, tudo ao redor fica mais fácil de trabalhar. Então, o que seria a primeira coisa? Você começa a trabalhar com pessoas que vêm fragmentadas de um mundo. Então, por exemplo, você vai conhecer mulheres que vieram de uma vivência de promiscuidade, de vários relacionamentos, ou aquelas que estão, né, casadas, mas têm uma vida deturpada dentro de casa, confusão, porque há inversão de papéis. Então, tem vários tipos de vivências. Mas, quando aquela mulher encontra a identidade dela em Deus, e ela entende que a primeira identidade dela é filha, não. Acabou aí, hein? Acabou tudo. Não, acabou. Você reinicia. Reinicia. Mas eu vou te contar algo assim que queima no meu coração a respeito disso, e você vai pirar agora. Por quê? Olha só. Você percebe que a queda do homem aconteceu no jardim. E a queda aconteceu com uma mulher, né? A serpente vai lá, persuade Eva e ela acaba caindo no pecado. Enfim, a queda aconteceu e por causa de uma mulher, né? Todo o pecado entra na humanidade, né? Adão e Eva são os cabeças de raça. Mas quando você vê Cristo, e agora a gente tá ali, hoje, sexta-feira, né? A que antecede ali a sábado e a ressurreição de Cristo domingo, você vai ver que houve uma queda no jardim, mas houve uma restauração no jardim. Quem vai lá e visita o túmulo de Jesus? Quem é a primeira a testemunha ocular da ressurreição de Cristo? Verdade, Maria. É uma mulher. É uma mulher. Então, olha só que interessante. Você vai ver a queda acontecendo no jardim e você vai ver uma restauração no jardim. Então, essa questão de Cristo restaurar a identidade da mulher, né? Uma mulher que caiu lá no jardim, que caiu no pecado, mas ela é restaurada quando ela olha nos olhos dele, quando ela encontra Cristo ressurreto, ela quer abraçar e Jesus olha para ela e fala assim, Maria, não me detenhas. Ela fala, Deus, eu te encontrei, eu fui restaurada, a minha identidade foi transformada. Então, você vê essa coisa maravilhosa da restauração, né? Do que é cair no jardim e do que é ser restaurada no jardim. Verdade, Bela. Verdade. E, tipo, nesse decorrer, né? Onde tu morava lá antes, tu também já discipulava mulheres lá também, né? Discipulava. Eu trabalhei com mulheres, mas o forte mesmo foi no estado do Mato Grosso, que lá eu trabalhei com... A princípio, a gente começou com 7 meninas na minha casa, e depois foi se multiplicando, né? Meninas que vinham, algumas delas de situações de vulnerabilidade, e foi o maior desafio, né? O maior desafio que era pegar aquele diamante bruto, pessoas que não conheciam nada de Cristo, que vinham muitas vezes de vício, gravidez na adolescência, que tem a vida marcada por traumas, e apresentar um Cristo que transforma a identidade delas, que elas são muito mais que aquela vivência. É como você pegar um diamante e começar a falar assim, minha amiga, espera, deixa eu tirar a sujeira que tá tampando o teu brilho, deixa eu pegar algo e começar a te ajudar a te limpar. Pegar um espelho e falar, agora se olha aqui.
Essa que é você. Você não é quem você se encontrou. Você é essa aqui agora. Sim. É uma menina transformada, é uma menina lapidada. E o que eu mais gosto, assim, do discipulado, que além desse encontro que a mulher tem com Cristo, é o processo dela de ser um vaso nas mãos do oleiro. Pois é, ia te perguntar sobre isso. Tu acha que é difícil a outra pessoa se deixar ser despida como diamante ou não? Tu já pegou só a pessoa já que queria mesmo e se já... Nossa, peguei pessoas extremamente difíceis. Mas o que é interessante que o que faz com que Cristo acesse aquele coração é a vontade. Uhum. Então, assim, o Senhor não se importa com pessoas difíceis. Ele quer um coração disponível. A pessoa difícil é difícil para nós, por causa do temperamento daquela pessoa, do jeito daquela pessoa. Mas a palavra diz que eu escolho as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Verdade. Então, tem pessoas que você fala assim, não, mentiu, nunca que essa mulher vai dar alguma coisa. Olha a história dela, olha a vida dela. Jesus pega aquela mulher e transforma num vaso de honra. Então, assim, tem pessoas difíceis, tem situações difíceis? Uhum. Tem. Mas a disponibilidade do coração daquela mulher de se entregar a Cristo faz toda a diferença. Então, ao longo dessa caminhada de discipuladora, de pessoa que ama vidas, porque o que faz a gente discipular com excelência é você amar. Não tem como você cuidar de vidas por status ou por qualquer... Não, você faz por uma vocação, que é amor à obra de Cristo. É amar pessoas como Cristo amou. Então, quando você ama um difícil, aquele difícil também te lapida. Quando você ama alguém difícil, aquele difícil também é um instrumento de Deus para te aprimorar. Caraca, massa demais, hein? É massa demais. E aí tem pessoas que não aguentam o processo, né? Verdade. Então, assim, nessa questão do processo, tanto do discipulador como quem está na mesa para aprender, nós temos que entender que as pessoas têm um processo e têm um tempo. A palavra diz que há um tempo para todas as coisas, né? Uhum. Então tem o tempo do leite espiritual. E se você passar ou você pular fase, você não só prejudica, como você pode matar aquela pessoa. Então você tem que respeitar o tempo que aquela pessoa tá. É você respeitar a estação dela em Deus. Se é tempo de comer papinha, tu vai comer papinha. Se é tempo de comer comida sólida, aí a gente vai trabalhar um conteúdo mais forte. Mais sólido. Mais sólido. E essa questão do discipulado, ela é tão profunda porque você trata caráter, né? A mesa trata caráter. Eu acho que o discipulado em si trata bastante coisa, né? Trata bastante coisa, é verdade. É verdade. Igual, tipo, eu sou discipulado pelo Carlos, né? O Carlos Henrique. Uhum. E nos nossos encontros sempre tem algo novo a ser ensinado e aprender, né? É uma troca. É uma troca porque a mesma coisa que ele vem me ensinando, muitas das vezes ele não viveu e eu passo algo pra ele também junto. E como que tem sido essa troca? Tipo, tu tem aprendido também muito ou só ensinar? Aprendo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Cada menina, cada mulher que senta à mesa, cada mulher que se deixa ser tocada por Cristo, você vê uma face do amor de Deus. Então você está aprendendo o tempo inteiro. Principalmente aprendendo a ter paciência. O teu amor é testado. A tua paciência é testada, o teu caráter também é provado. Então, nessa questão do discipulado, a Bíblia diz que assim como ferro afia ferro, assim um companheiro afia o outro. Sim. Então, é uma troca em que você entrega, mas você também recebe muita coisa. E essa questão de você ensinar a palavra, ela é muito mais profunda. Por quê? Porque você está pegando alguém que estava disposicionado. Por exemplo, vamos pegar aqui essa caneca. Essa caneca aqui estava aqui. Uhum. E você, como discipulador, você vai entender as habilidades, reconhecer o propósito, perceber a missão individual e reposicionar aquela mulher na rota do propósito de Deus. É isso que a gente faz. É pegar pessoas e reposicioná-las na rota do propósito de Deus. Caraca, massa demais. E Bruna, lá onde tu morava lá, tem alguma história massa de lá? Tenho. É do Paraná, né? Ô, velho, desculpa eu ter esquecido. Eu tenho histórias do Mato Grosso, tenho histórias do Paraná, tenho histórias fortes. É porque muitas das vezes eu sou do time que ouve história e aprende, né? É, Aí muitas das vezes o ouvinte quer
histórias e... Eu tenho uma história que eu acho que é uma das que mais me marcaram, que é uma das minhas meninas, que nessa caminhada do discipulado a gente sente muito, né? A gente se entrega e a gente ama. E uma das minhas meninas, ela acabou se envolvendo com uma pessoa que não era cristã, né? E ela já conhecia a palavra, ela conhecia a força do evangelho, só que a carência acaba atrapalhando muito no processo, né? Verdade. E aí você tem que entender que o discipulador, ele não é um manipulador. Pega essa. O discipulador, o líder, né? Quem tá acima ou quem tá auxiliando aquela pessoa, ele não é um manipulador. Ou seja, a pessoa é livre para fazer as escolhas dela. Nós somos um facilitador do evangelho. O que é o facilitador? Eu estou te ensinando, eu estou te entregando a comida, né? As escolhas e as decisões, a pessoa é livre para escolher. É o livre-arbítrio. Ele é o livre-arbítrio, né? Nós somos, vamos se dizer, o carteiro. O Senhor, nós entregamos somente aquilo que Deus nos dá, né? Então, nós não temos esse papel de dizer para a pessoa, faz isso, faz aquilo, e comandar a vida daquela pessoa. E no caso dessa moça em especial, quando ela se envolveu, ela me ligou, e eu falei para ela, eu falei assim, filha, esse caminho que você está é um caminho de morte. Não vai por esse caminho, não é um caminho legal para você. E ela já tinha começado a fazer teologia, ela estava firme, mas acabou se apaixonando por uma pessoa e essa aliança que ela fez acabou tirando ela do centro do caminho, do centro da vontade de Deus. E aí, quando eu falei para ela, eu falei assim, filha, tome cuidado que esse caminho não é legal, né? Mas a escolha é sua. Orei com ela, não demorou muito, eu soube que uma notícia, que o caminhão que ela estava tinha capotado. E ela morre. E essa notícia sai no jornal. Quando ela morre, encontram ela dentro do caminhão com a Bíblia aberta em Eclesiastes 9. E o companheiro dela estava com o crucifixo na boca, mordendo o crucifixo. Então essa passagem me pegou muito, fiquei muito abalada, porque você como um facilitador da palavra para as pessoas, você gostaria que todo mundo experimentasse daquilo que você experimentou na integridade. Você gostaria que todas comessem, que todas se posicionassem, que ninguém voltasse, ninguém regredisse. Né? Então, eu acho que essa é uma das frustrações de quem ensina, né? Acabar respeitando a escolha daquele que um dia caminhou com você. Caraca, o massa que isso aí também já ensina quem tá discipulando alguém, né? Exatamente. Toda vez ele quer, como é que fala, tropeçar no ensino, né? Que tem que fazer isso, quer mandar um exemplo. Então isso aí já fica uma dica também pra quem já tá discipulando. Fica um conselho. Né? E a dica pra quem tá sendo discipulado. É verdade. Bruna, chegou aqui tem 4 anos, né? Tu falou? E esses 4 anos tu chegou aqui já foi indo pra igreja ou tu teve que vir um tempo e conhecendo algumas pessoas e tal? Eu fui conhecendo pessoas, né? Uhum. Eu fui indo, engraçado que tem uma história legal, porque eu cheguei com uma visão aqui, eu cheguei com algo, como eu sempre trabalhei com pessoas, falei assim, eu vou achar uma igreja pequenininha, porque uma igreja pequenininha tem muita coisa para você fazer, né? Você vai ajudar. E eu comecei a ir de igreja em igreja procurando, mas eu não encontrei lugar nenhum. E aí tá tendo uma campanha, né, na nossa igreja, né, na PIB, e a campanha era dos 12 dias. E era algo que eu já fazia. E eu amo essa campanha, já tive respostas profundas nela. Eu falei assim, aquela igreja tá fazendo, eu vou lá fazer. E no segundo dia de campanha, o nosso pastor pegou e entregou uma palavra. Falou assim, olha, tem pessoas aqui que tá pulando de galho em galho. E o Senhor manda te dizer, é o lugar de você criar raiz. Aí eu falei, meu Deus, é pra mim. Porque eu tava pedindo uma resposta pra Deus. Aí depois eu conheci a Ju, né, a Ju, e a gente acabou criando um laço, e ela falou assim, não, você tem que ir pra célula. Aí eu fui pra célula, e quem tava na célula, o Braz. Porque eu pisei na célula, e falei, esse cara é profeta, é um cara de Deus. Falei assim, não quero sair mais daqui não, e fiquei. E aí, onde que surgiu a necessidade, né? A nossa célula, ela começou a crescer, é uma célula muito avivada, porque o nosso líder é um líder avivalista, né? E aí eu falei, Braz, esse povo tá crescendo e tal. E ele falou assim, Bruna, eu preciso multiplicar, eu quero multiplicar. Mas eu não queria multiplicar só por multiplicar. Queria que eles multiplicassem com sentido. Eu falei, vamos dar um ABC para eles. Vamos discipular esse povo. Vamos ensinar para eles os fundamentos da palavra. E aí a gente começou esse discipulado, né? O estudo bíblico. O estudo bíblico, eu fui nesse aí. Isso, o estudo bíblico. Pra gente dar esse fundamento, para que as pessoas começassem a diferenciar os livros bíblicos
bíblicos, né? Entendesse do que se trata, entendesse o porquê que nós levantamos as mãos em adoração, que tá tudo na palavra, por que nós temos a reverência, por que nós oramos. Porque muitas pessoas, elas vêm de outras tradições em que não tem um estudo aprofundado da palavra. Então, assim, vamos ensinar para eles o porquê que a gente faz isso. Para que quando eles forem outros líderes, eles façam isso com estudo, com embasamento. Sim, e o massa que até hoje tem, né? Até hoje tem. Tem o quê? Tem uns 2 anos atrás isso? Isso tem uns 2 anos atrás, né? Eu lembro que eu fiz esse discipulado aí. Quando a gente era... Só que ia ter mais aula, eu tô sentindo falta da... Fazer. Ia ter mais aula, eu lembro. Só tinha um livrinho. É verdade. Aí nós fui comprar uns kits lá agora e até hoje não teve É mais. verdade. Sabe o que é? É que assim, é tão interessante porque nós carregamos aquilo que nós geramos. E nós fomos gerados no sistema. Não sei você, mas eu sou gerada na época da escola bíblica dominical. Também. Não é? Não tinha que Não, faltar. Tinha que faltar. Então a mãe levantava a gente cedo e tinha. Você era da época dos livrinhos? Eu sou da época, Revistinha? que tinha, que minha mãe comprou na internet tipo um tripé, aí ficava colando uns EVAzinhos que contava as histórias, aí tinha as paisagens, tinha uns trem. Eu vou ver se eu encontro esse negócio na internet ainda. Eu já vi esse negócio. Minha mãe tinha um. Minha mãe comprou pra igreja que ela tomava de conta lá, né? Que ela era pastora. E lá via a história, tipo um Moisés. panfleto, né? Um pano, aí tinha, moço, tinha assim, ó, de Aham. pano. As texturas ali ia colando assim, ó, ia contando a história. E eu ficava, mano, que viagem é essa? Olha aí, nós crescemos com essa paixão pela palavra. Sim. Foi inserido dentro de nós. Tu tinha que ver com o desse trem ficava lá em casa. E eu ficava inventando história lá, como tinha o Pregando Moisés, era pregando sozinho. É, Aí, fazendo cultinho. como saía, né, minha mãe, aí ela voltava e eu escondia tudo rapidão e guardava. E Sim. se ela visse, tô encantando aquele trem. É sobre isso, é algo que marcou em nós. E aí, se perguntar pra nós, qual que é teu propósito, qual que é a tua missão, você vai ver que o Senhor já vai inserindo dentro de nós a paixão pela palavra desde muito cedo. E se aqueles que conheceram a Jesus não tiveram essa bênção como nós, de ter nascido num lar cristão, nós somos esses facilitadores. Você não nasceu, Sim. mas eu vou te mostrar o que eu aprendi desde pequenininho. Isso Eu vou mesmo. te apresentar esse Cristo maravilhoso. Isso que ele que transforma, que muda o nosso caráter, que tem essa capacidade de transformar o ser humano de dentro para fora, sabe? De dentro para fora. Isso. Eu gosto do discipulado, por quê? Porque tem muitas igrejas, religiões, que quer transformar a pessoa de fora para dentro. Então você muda isso, muda aquilo. Vai transformando você por fora. Mas por dentro a pessoa tá em guerra. Isso, a pessoa tá em guerra, a pessoa tá com uma identidade indefinida. Então a religião, às vezes, ela marca a pessoa pelo que ela veste, pelo que ela apresenta, enquanto Cristo fala assim, eu não vejo como o homem vê, eu quero ter o coração transformado. E um coração, que nem a gente tá falando das mulheres, o coração de uma mulher transformado, ela muda tudo por fora. Entende? Ela muda a forma dela falar, a forma de agir, a forma de se posicionar. E ela se posiciona depois como mãe, ela se posiciona como esposa, ela se posiciona daí no ministério dela. Aí começa a fluir as coisas naturalmente. Mas primeiro de um posicionamento. É verdade. E hoje tu já identifica isso aí como um propósito ou é chamado já? Eu identifico como um propósito. Foi. Eu estava orando hoje, eu falei, Senhor, enquanto eu viver, me dê fôlego para que eu consiga e capacidade de unção para ativar mulheres e reposicioná-las no teu propósito, naquilo que já está escrito a respeito delas, aquilo que o Senhor já determinou sobre elas, sobre a maternidade delas, sobre o propósito, sobre o chamado, sobre quem elas são como esposa. Você vai concordar comigo que há um movimento de distorção da identidade feminina. Sim. E quando você fala do cristianismo e da identidade da mulher à luz da palavra, até reviradas de olhos, não é? Porque foi distorcido isso, né? A respeito da submissão, a respeito da paixão, a respeito do zelo pela casa, né? Então a mulher, vou soltar de uns 50 anos pra cá, ela vem sendo motivada a trabalhar, a conquistar o espaço, isso tá certo. Eu Ser também empoderada. a ser empoderada. Mas eu percebi que o empoderamento feminino está na palavra. Isso. Vamos pegar ali a Débora. Aquilo pra mim é sensacional, porque quando começa a falar de Débora, fala Débora, juíza, profetiza e mulher de Lapidote.
Então tá falando que ela tem um ofício, falou assim, essa mulher é profeta, essa mulher tem uma função, Uhum. mas ela também é esposa. É. Ela também tem um marido, ela Ela também tem teve uma a casa. humildade de entender, de saber dividir as coisas, né? Exatamente. E se posicionar nesses lugares. O que acontece? Nós temos que saber nos colocar de acordo com eu vou falar a unção que Deus nos deu. Por exemplo, há uma unção para a maternidade. A maternidade é totalmente espiritual. Sim. Você ensinar, você amar, você reposicionar. Deus me deu 3 filhos homens. Olha a minha missão. É grande. É grande, são 3 homens. 3 homens para forjar o caráter de ser homens, de serem provedores, de serem homens apaixonados pela palavra, de amar as suas esposas, né? De ter esse caráter de Cristo. Então, há essa questão do posicionamento, né? Então, você vai reposicionar a mulher na questão da maternidade dela, ela entender a maternidade, não romantizar a maternidade, que é diferente. É, porque um exemplo, hoje tu entende que tu tá discipulando teus filhos pra Jesus, Para Jesus. certo? Pro Muitas reino. não, pro reino. Uhum. Já pega meu filho, não, meu filho é meu e que já era, que nem boi lambe. E tipo, como é que tu, tipo, tu discipularia uma aqui desse modelo, assim, que pega, assim, não falando que é pra poder deixar os filhos lexados, eu falo mas tem que entender que o filho, Deus vem, te presenteou com o filho e você é um discípulo de Deus, ele vai ser criado por ti, tu vai ter só a missão de criar ele, né, pra Jesus. Eu acho que a primeira coisa é a gente entender o nosso comissionamento. Uhum. Então, Deus já nos deu um comissionamento de gerar. Então, nós geramos... Tem uma frase mundana que muita gente já falou, eu já ouvi. A gente cria filho pro mundo, não é? Você cria filho pro mundo, não pode ficar aprendendo, não. Cria filho pro mundo. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, não crio pro mundo, não. Eu tô criando meu filho pra Deus. Tô criando meu filho pra ele viver todas as promessas de Deus. Ele vai estar no mundo? Ele vai estar. Mas ele não é do mundo, ele é a luz do mundo. Justamente. Meu filho é a luz desse mundo. Então, essa questão do criação de filhos. Aí, lógico que tem as mães que elas deturpam essa questão da maternidade de várias formas, né? Tanto com a superproteção como com o desleixo. Então, há um equilíbrio e a palavra nos dá esse equilíbrio. Sim, caraca, massa. E, Bruna, tu foi pra sala do bar, né, tu falou? E aí, como é que tu foi lá? Que ele já passou por aqui, né, pra essa mesa. Ele já veio ele, a Juliana. Inclusive, quando tu falou, eu ia falar, quem que não assistiu ainda, pode procurar ele aqui, em alguns vídeos aqui, que vai estar aqui, o Braz e a Juliana. Foi amor à primeira vista, quando tu foi. Foi. Tanto pela Ju, quanto pelo Braz. Amor à primeira vista. Porque o Espírito testifica, né? Então, assim, eu olho o meu líder e o que me faz admirar as pessoas não é o que ela faz, o dom que ela tem. Porque há uma diferença entre honra e abajulação. Qual que é a diferença? A diferença é que a honra, você honra a pessoa no que ela é. Você honra a essência da pessoa, a bajulação honra os feitos da pessoa. Então, se a pessoa para de te servir, ou você tem qualquer coisa, você para de honrar. Porque aquilo não era honra, que você estava só abajulando, né? Então, o que me motiva e me faz continuar na minha célula, né, que eu amo, é o caráter. Meu líder é um homem de caráter. Ele é um homem apaixonado pela palavra. Sim. Né? É um cara que é um excelente discipulador. Verdade. Por quê? Porque ele tem algo nele que eu gosto muito, que é ele vê o coração das pessoas. Então, assim, às vezes você pode falar, fulano, sei o que. Ele fala, não, moço. Ele faz assim, não é bem assim, não, moço. Ele sempre tem aquela qualidade de ver o lado bom das pessoas. E é de todo mundo, é dele isso aí. Ele sempre vai ver o lado bom das pessoas. Verdade, sempre vai ver mesmo. E, Bruna, tem café, viu? Só pra... Vou provar esse café aqui. O Michael corta essa parte aqui. Que gostoso. É café gourmet esse aqui? E café gourmet, que o Michael é todo preparadinho pra nós aqui. Ele... Isso aqui não precisa nem de açúcar. Não. E a casa que vocês moram lá, foi resposta de Deus também, né? Foi resposta de Deus. Antes da gente vir morar em Redenção, eu fiz uma oração. E eu fiz um propósito de 40 dias, orando. E pedindo para que Deus preparasse a casa, preparasse a igreja, preparasse um povo. Para quando a gente chegasse aqui. Não, detalhe que o nome Redenção é profético. Então eu entendi que quando Deus nos trouxe para a redenção, o Senhor queria redimir algo. Queria resgatar algo ali. E aí, quando
a gente veio, eu fiz algo com Deus. Eu orei e falei, Senhor, que a casa que eu vou morar tem um pé de jabuticaba. Eu sempre quis uma casa com pé de jabuticaba. Porque pra mim a jabuticaba ela é muito profética. Ela é uma árvore que dá os 3 frutos. Fruto verde, fruto maduro e flor no mesmo pé. É, mesmo pé. Não é? Eu acho lindo aquilo. E aí, beleza, nós nos mudamos, né? Meu marido veio, escolheu a casa. Quando a gente chegou, que a gente foi pra áreas do fundo, a primeira coisa que eu vi, tava lá o pé de jabuticaba. Aí eu entendi que era um sinal. E não só o pé de jabuticaba, mas a casa tinha uma mesa enorme, que cabe 12 pessoas, né? E daí minha mãe, quando olhou aquela mesa, e falou assim, olha só, Deus te trouxe pra uma casa com propósito. Deus tem propósito naquela mesa ali. E eu olhei e falei assim, será? Quando não, a mesa tava cheia de gente, todo mundo com a Bíblia aberta. E eu falei, Deus, o Senhor tem um propósito Naquele nessa dia do mesa. discipulado. Bruna, aqui também no canal nós tem testemunhos, né? Sim. O dia que a gente chapou no espírito, aí Deus curou algo, Deus fez isso pro fulano. E tu tem algum assim, um testemunho desse? Testemunhos profundos. Eu sei que tem. É profundo assim, algo que tu viveu só no teu secreto, ou algo que tu viveu em comunidade também. Sempre tem as experiências, As né? experiências, As experiências isso. que a gente adquire no secreto, elas são arrebatadoras. Nesses dias eu tava vendo, e eu vejo assim, muitas pessoas que elas se lançam no movimento, né? Elas caem, elas choram. E um dia eu tava questionando a Deus, eu falei, Deus, eu tô vendo isso aqui, mas eu tô de boa. E eu falei, por quê? O Senhor falou assim, minha filha, tu tava ontem caída lá no teu quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, teu pai tem secreto, vai recompensar. Então, quando por exemplo, eu vou orar, eu comecei a colocar panos embaixo da porta. Uhum. Falei assim, Deus, é em secreto. Porque quando você tá nesse lugar, não há espaço para mais ninguém. Então, você se rasga, você se entrega e há uma visitação. Deus, ele nos visita no secreto. Mas há testemunhos coletivos também, principalmente nessa questão do discipulado. Então, cada menina, cada mulher que eu encontro e que nós começamos a trabalhar juntas a respeito do posicionamento delas, do que Deus faz, o testemunho delas passa a ser meu testemunho. Então, toda semana tem alguém me contando de algo que venceu. Principalmente as mulheres que eram Vasti e passam a ser Esther, né? E essa frase aí não é minha, não, é da Samela. Você tem que trazer ela aqui também. Ela tem uma palavra poderosa a respeito disso. Que são mulheres que tinham um comportamento difícil dentro de casa, que muitas vezes culpava marido, culpava família, culpava todo mundo. E elas começam a se enxergar na verdade. Elas saem desse lugar de vítima. E passam, não, eu sou uma agente da bagaceira. Eu que faço a bagaceira aqui nessa casa. E aí elas se reposicionam. Então, cada mulher que Deus coloca no nosso caminho e tem uma vida transformada, e o testemunho delas passa a ser meu testemunho também. Caraca, massa demais. E teve algum lá já, hoje? Que hoje tu fez o discipulado, né? Hoje eu fiz discipulado. E hoje nós falamos sobre o que é ser igreja, né? E hoje em si não teve nenhum testemunho, mas sempre tem, né? Mas tu já pra poder pensar que muitas das vezes as pessoas que tu recebe lá, ou ela veio magoada da igreja e vai ser curada na igreja. Eu vi esse trem hoje, eu fiquei, caraca, é mesmo. E hoje uma das meninas pegou e falou bem assim, pessoas machucam, mas pessoas também curam. Que é o que você acabou de falar. Então, muitas vezes nós nos machucamos com pessoas na igreja, mas nós também precisamos ver que pessoas dentro da igreja são canal de cura. Sim. Né? A célula é um lugar de cura. Sim, justamente. Né? Por isso que, tipo, é importante. Uma vez eu escutei uma frase do Theo Ayashi, ele foi discipular um rapaz lá e falou, eu vou te ensinar a olhar pra Jesus, porque se tu olhar pra mim, eu vou errar, então... Exatamente. E eu, caraca, velho. Isso é legal, porque quando a gente tá numa conversa, eu gosto de falar sobre a vulnerabilidade. E eu falo que um dos erros do discipulador é não mostrar-se vulnerável. Quando o discipulador não se mostra vulnerável, ele coloca uma régua muito alta. E aí aquela pessoa que tá aprendendo, fala assim, não, eu nunca vou conseguir chegar nesse lugar. Então o que é mostrar vulnerabilidade? É você mostrar que você é humano,
que o teu dia também foi difícil, que a tua maternidade também não é fácil e que você também passa lutas no teu casamento. E aí quando você compartilha essas conversas de mesa e aí as outras começam a se identificar com você, fala, nossa, não é, ela também passa por isso, na casa dela também acontece isso, mas ela tem um caminho, ela tem para onde correr, eu quero esse caminho, eu quero esse lugar de solução, eu quero esse lugar onde eu encontro esse apoio em Cristo, apoio em Cristo. Então, outra máxima do discipulado, do ensino, é não condicionar as pessoas a você. Você condiciona as pessoas a Cristo. Você aponta o caminho para elas caminharem com suas próprias pernas e amadurecer ao ponto de ensinar outras pessoas. Porque o que acontece? Tem muitas pessoas que falam assim, não, eu vou montar uma célula, vou montar um grupo, e acaba centralizando tudo nela. Não, é aqui comigo. Não, é comigo. Não. É Cristo. É a palavra, é Jesus. Eu vou só te ensinar como é que faz. Por exemplo, vamos aprender sobre armas de guerra, né? As armas de guerra. Quando você condiciona uma pessoa a ficar só na barba da tua saia, todo o problema daquela pessoa vai correr para você. Aí você vai ver um líder sobrecarregado. Você vai ver uma liderança cansada, uma liderança que sempre está indo aqui e acolá, sempre está soberbado de coisas. Por quê? Porque ele centralizou tudo nele. Então, o nosso objetivo é, eu vou te ensinar tudo o que eu sei, para que você não precise recorrer a mim, para que você recorra a Cristo, para que você aprenda com Ele, as armas dele. Porque a palavra diz que as armas da nossa milícia, da nossa luta, não é carnal, é espiritual. Sim. Se não é carnal, não é minha. Verdade. Não é minha batalha, não é minha arma. Então, nós ensinamos as pessoas a pelejar, porque nós não vamos estar com elas o tempo inteiro. Isso mesmo. E tipo, tu acha interessante, tu acha massa ser, por exemplo, tu usa o profético com o discipulado. Deve ser bom demais ser discipulado por ti, porque qualquer vacilo de tipo, pesado alguma coisa de resposta, fala, Bruno, cara, eu preciso de uma resposta aqui, que eu quero trocar de emprego, mas... E aí, Bruno, me ajuda. Acontece muito lá já esse tipo de coisa. Acontece, mas não é sempre. Por quê? Por causa já dessa questão Que do tu já ensino. ensinou eles a... Já ensino. Então, assim, vou falar pra você que pra mim é uma vitória, que é raro elas me procurarem com esse tipo de demanda. É raro. Pô, eu achava que era toda semana homem. Não. A demanda delas é quando a gente tem práticos, né? Práticos de tratamento de alma, de tratamento de caráter, de confissão de pecado, aí sim. Mas elas estão num caminho de maturidade onde elas mesmas aprenderam, elas já aprenderam a guerrear. Então, se elas precisam de uma resposta, o que a palavra diz? Que a paz do Senhor é árbitro dos nossos corações. Então, o que a gente ensina? Você tem uma demanda, você tem um questionamento, jejue e ore e aguarde a resposta de Deus. A maior profecia já está na Bíblia. Né? Deus fala conosco através da palavra. Então, se a gente quer uma palavra profética, queremos uma profecia, tá ali. E nesse caso de discipuladora, de pessoa que está ensinando, sendo essa facilitadora, esse já é o meu papel profético, né? O profeta, ele tem esse papel de apontamento. Então, qual que é o meu apontamento? Tá aqui, ó. Essa é a palavra. Esse é o ensino, esse é o caminho. Seja um com o Pai, seja um com Cristo e se funde com Jesus. Para que quando Deus te vê, ele não olhe para você, ele veja o filho dele em você. Se Deus olhar para mim, para você e ver o filho dele em nós, tudo que pedimos no nome de Jesus será feito. Então não tem nada impossível para nós. Então elas já aprenderam que esse é o caminho. O bom que você já ensina isso aí, já deve... Já. No segundo encontro. Foi, é ali mesmo. Bruna, uma palavrinha de 3 minutinhos para quem tá ouvindo. Uma palavra assim, para deixar para poder a pessoa ouvir e tal, edificar, encorajar. Deixa eu pensar uma palavra. Acho que eu não te falei isso por mensagem, não. Não me fala, você tá me pegando de surpresa. Mas a palavra que eu deixaria é um versículo que fala bem assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Ou a perseguição? A fome? A nudez? O perigo ou a espada? Mas eu estou bem certo que nada pode me separar do amor de Deus. Quando você se une com Cristo, nada pode se separar desse amor. Não importa as circunstâncias. O que acontece hoje? As tempestades da vida
tem a tendência de nos tirar desse lugar de conforto, desse lugar de segurança em Deus. Quando você vai ver Pedro começa a afundar por um motivo. Não era a falta de fé, porque ele saiu, ele conseguiu andar. Mas quando ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para a tempestade. Então, o que nos faz afundar nas nossas emoções, na nossa descarga emocional, nas nossas dores, é quando por algum momento, só você tira os olhos de Jesus e olha para o teu problema. Né? E algo interessante do cristianismo, e tem que ficar bem maduro e centralizado no coração das pessoas, é que nós vamos passar por aflições. Sim. Mas nós precisamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Então nós vamos passar, não tem como correr, não tem como escapar. Por quê? Porque a tribulação produz algo em nós. A tribulação produz perseverança e a perseverança aumenta a nossa fé. É como se Deus olhasse para mim, para você e falasse, deixa eu dar uma tribulada nele. Vamos atribular ela, vamos aumentar o fogo, vamos aumentar a chama, vamos aumentar a paixão. Então Deus tem os mecanismos de aumentar a nossa paixão. E muitas pessoas não conseguem suportar esse processo. E a tribulação, a dor, o problema, ele vem para expor o que está dentro do nosso coração. Então tem coisas que vai acontecer que é necessário. Para que, não que Deus saiba, Deus precisa saber o que tem dentro agora. Não, ele já sabe, nós não sabemos. Nós precisamos saber aquilo que há em nós. Então, a mensagem que eu deixaria é: nada pode separar do amor de Deus. E por nenhum momento tire os olhos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Caraca, forte, hein? Top. Bruna, obrigado. Eu que agradeço. Por esse bate-papo aqui. Espero que volte mais vezes. Volto. E esteja disponível quando eu mandar. Ei, vamos? Bora, meu nome é pronto, já tô com a roupa de ir. Você que acompanhou até aqui, obrigado, viu? Curte, comenta, compartilha. E é isso, ó. Procure um discipulador, né? Uma célula, você que não tá em célula ainda. E, cara, fica com Deus e muito obrigado, viu? Abraço. Jesus é assim, é só uma informação. É uma vivência, é colocar o caráter de Cristo, né? Para que essas mulheres, eu digo mulheres porque eu trabalho com elas, começarem a viver e experimentar o verdadeiro evangelho. É aquele negócio que a palavra diz, que se você é mais forte, então suporte os mais fracos. Então você vai ensinando essas pessoas que aceitaram a Jesus agora, que vieram de outras vivências, a começar a caminhar